Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com a doutora Mariângela Hungria. Ela é engenheira agrônoma e pesquisadora na Embrapa Soja. A doutora Mariângela possui uma vasta experiência na pesquisa voltada à fixação biológica do nitrogênio, bioindicadores da qualidade do solo, metagenômica, fisiologia da simbiose leguminosa-rizóbio e aspectos da fixação biológica do nitrogênio. Ela possui mais de 700 publicações que englobam artigos científicos, livros completos, capítulos de livros e publicações técnicas. Lançou mais de 20 tecnologias, incluindo estirpes de rizóbios para a cultura do feijoeiro, azospirillum para o milho, trigo, braquiária e coinoculação de rizóbio e azospirillum para a soja e para a cultura do feijoeiro. A doutora Mariângela já concluiu a orientação de mais de 80 alunos de pós-graduação e mais de 130 outros tipos de orientações. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo de 2001 a 2003, faz parte do comitê editorial de revistas internacionais Qualis A e é revisora de mais de 20 revistas indexadas nacionais e internacionais. Foi representante da área ambiental e do solo da Sociedade Brasileira de Microbiologia por 20 anos e é representante brasileira na rede de biofertilizantes ibero-americana Biofag e Agromicróbios de 2003 até o presente momento. Foi vice-presidente e presidente da RELARE, Reunião da Rede de Laboratórios para a Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola, de 2010 a 2016. Faz parte do Comitê Coordenador de Projetos da Fundação Bill e Melinda Gates para projetos de fixação biológica do nitrogênio na África, bem como projetos com a Argentina, México, Peru e tem projetos de colaboração com a Espanha, Austrália e França. É pesquisadora do CNPq desde 1992 e é nível 1A desde 1998. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2008 e recebeu o título de Comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República pela contribuição na área de ciências agrárias em 2008. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero dar um recado para você sobre a importância de receber as sementes no momento certo do plantio, nem antes e nem depois. Para isso, eu sempre defendi a utilização dos chamados centros de distribuição de sementes. O centro de distribuição de sementes tem a função de armazenar e também a possibilidade de tratar as sementes próximo às regiões produtoras. Isso tem um impacto enorme na manutenção da qualidade das sementes e principalmente na agilidade e logística de entrega dos lotes de sementes no momento correto. Considerando essa informação, a Agrosol Sementes está finalizando a construção do Seed Place 163, um centro de distribuição de sementes localizado na BR-163, também conhecida como a Rodovia da Soja, entre os municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde. Totalmente climatizado, esse centro armazenará as sementes mais próximo aos produtores da região, facilitando assim toda a logística de entrega para um plantio no momento correto. Essa é mais uma iniciativa de sucesso da Agrosol Sementes. Para saber mais, acesse o site agrosolsementes.com.br. E agora vamos lá conversar com a doutora Mariângela Hungria. Olá, doutora Mariângela, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. É uma satisfação muito grande tê-la aqui para falar de um tema que é muito importante para a nossa agricultura moderna, que é fixação biológica de nitrogênio, a produção de inoculantes. Mas antes de começar, como de praxe, eu gostaria de pedir para você se apresentar para os ouvintes do Mundo Agro Podcast.
Bom dia, Rogério e todos os ouvintes. Estou muito contente aqui hoje porque toda oportunidade que a gente tem de divulgar essa coisa fantástica que é a fixação biológica do nitrogênio e os micro-organismos na agricultura brasileira é uma coisa única. E é o que eu falo, se hoje a gente falando, eu sei que vocês têm alguns milhares de ouvintes, mas se eu conseguir convencer uma pessoa que não usa, passar a usar e acreditar nos micro-organismos, já vai ter valido muito a pena. Com certeza, com certeza. E o seu trabalho é um trabalho muito relevante, Mariângela. Em todas as oportunidades que nós buscamos alguma coisa ligado à fixação biológica de nitrogênio, o seu sobrenome está sempre à vista, né? Então, de antemão, a gente já agradece. Nessa série da Embrapa, eu costumo dizer e não canso de repetir a importância da empresa brasileira de pesquisa agropecuária para o Brasil. Sem a Embrapa, acho que o Brasil não teria evoluído o que ele evoluiu hoje para se tornar um dos principais países produtores de alimento. E quando a gente fala em micro-organismos, em fixação biológica de nitrogênio, eu acredito que principalmente a cultura da soja hoje no Brasil, ela seria inviável sem essa tecnologia ser utilizada. Mas o que eu queria saber de início, né, assim como eu comecei a trabalhar com sementes, porque eu não sabia o que era semente de forma adequada, eu queria saber o que lhe levou a trabalhar com micro-organismos simbióticos, com essa associação micro-organismos e planta para a agricultura. Então, era uma coisa assim que acho que já meio que nasceu comigo, sabe? Porque desde criança eu gostava muito da parte de ciências. Minha avó era professora de ciências na nossa cidade do interior de São Paulo, Itapetininga, e daí um dia era férias e eu tinha 8 anos e ela me deu um livro para ler, O Mundo dos Micróbios. Nossa, fiquei apaixonada. Era voltado à área médica, sabe? Eu só sabia que achava fantástico, mas não queria medicina, que eu nunca gostei dessas coisas de sangue e tal, né? Então, eu gostava de terra, de planta, né? Então, foi uma coisa que desde aquela época eu procurei conhecer e tal. Então, foi uma coisa que surgiu, assim, naturalmente. Daí, quando eu fui fazer a faculdade, né, de agronomia lá na Exalc, naquela época era mínimo, sabe? Não tinha nem a disciplina de microbiologia. Era dado algumas aulas na matéria de fitopatologia, mas eu já peguei firme ali que queria. Quando fui fazer mestrado, daí já estava na fixação biológica do nitrogênio, a gente era considerado assim seres exóticos, porque era muito a época de fertilizantes químicos, e todo mundo falava assim para mim, você não tem futuro, isso aí não vai dar em nada, porque era muito fertilizante químico. A gente estava naquela época o auge da Revolução Verde, né, de usar principalmente nitrogênio fertilizante. Mas eu persisti e falo que tenho uma alegria de ter visto essa grande mudança em vida, né, porque não adiantava ver depois que morrer, né, esse pessoal que depois que morreu viram que era importante. Não, estou vendo esse reconhecimento da importância dos micro-organismos da agricultura em vida. Mas então é toda uma vida, né? Que dediquei desde criança gostando dos micro-organismos. Isso é um dos fatores, acho que mais importantes no sucesso da profissão de alguém, né? Não importa com o que nós vamos trabalhar, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. E eu acho interessante como a mudança dos tempos nos leva a entender algumas coisas que no momento às vezes acaba sendo estranho. Eu peguei esse processo de transição de estudar na biblioteca procurando fichas catalográficas para achar os artigos, e hoje, né, meus filhos entram no Google e tem uma gama de coisas para se estudar. A gente não imaginava que o computador estaria na palma da nossa mão hoje. E eu imagino a sua percepção na época fazendo faculdade, com uma disponibilidade muito grande de fertilizantes químicos,
e as pessoas sempre caminham pelo lado mais fácil, que nem sempre é o mais seguro, né, Mariângela? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui na entrevista. E aí eles lhe criticando, porque imagina, você vai estudar com micro-organismos simbióticos, sendo que tem um monte de nutriente disponível aí de forma química, que é muito mais prático, mas a história mostra o problema, né? Nos Estados Unidos tem até um documentário que mostra isso, o problema que ocorreu com os solos de movimentar e utilizar fertilizantes químicos, eles estavam acabando com a agricultura, né? E ainda continuam, né? Porque realmente eles são top ali no uso de fertilizantes, mesmo sem ter resposta para vários deles, né? Exatamente. E em relação ao cultivo da soja, que hoje é o carro-chefe da produção do Brasil, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores mundiais, nós acompanhamos aqui no Mato Grosso e no Brasil inteiro que os custos de produção da cultura, ano a ano, eles aumentam, e aumentam de forma acelerada. Então a margem para o produtor, ela se torna cada vez mais difícil de ser alcançada e às vezes o produtor fica no prejuízo. Será que hoje seria possível produzir soja no Brasil sem o uso ou sem o auxílio das bactérias fixadoras de nitrogênio, Mariângela? Não, de jeito nenhum. Só que realmente esse benefício não vem assim de uma hora para outra. A gente teve muita sorte que lá na década de 1960, quando a cultura começou a se expandir, a gente tinha 2 microbiologistas naquela Comissão Nacional da Soja. E eles foram firmes e falaram, não, olha, essa cultura é uma leguminosa e pode se beneficiar da fixação biológica do nitrogênio. Era o professor Jardim Freire, lá da URGS, lá do Rio Grande do Sul, e a doutora Joana Doberainer, da Embrapa do Rio de Janeiro. E graças a eles, então, o Brasil não tinha soja, uma planta exótica, né? Então também não tinha bactéria. Eles, com os contatos deles, trouxeram estirpes dos Estados Unidos, da Austrália, e começaram a testar com os genótipos e as condições brasileiras. E então já começou assim, um processo também de seleção de bactérias adaptadas às nossas condições, que depois continuou quando houve a abertura do cerrado. E então são mais de 50 anos de pesquisa, de investimento em pesquisa, de linhas de pesquisa que tornaram o Brasil líder mundial da tecnologia da fixação biológica do nitrogênio. Nós estamos até agora fazendo uns balanços internacionais de nitrogênio no mundo e da fixação biológica do nitrogênio, o Brasil disparado está em primeiro lugar e tudo, 80-90% disso é graças à fixação biológica do nitrogênio com a cultura da soja. A gente tem, mas olhe a perseverança, né? Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um trabalho dos Estados Unidos que ele fala que não vale, que não respondia nem fazer inoculação, nem colocar fertilizante nitrogenado. Mas não tinha um mínimo, pessoas muito famosas lá, mas não tinha um mínimo de microbiologia. Ele lá inoculou, não analisou inoculante, não deixou duas semanas junto com as sementes, não sei, nem falou se estava tratado ou não, daí inocula e fala que não deu efeito, entendeu? Então, é muito diferente do nível de pesquisa que a gente está fazendo para demonstrar que vale a pena a fixação. E, é claro, não adianta também eu demonstrar em 300 experimentos, que nem a gente tem, de que também isso, o Brasil é o único no mundo que tem os resultados para mostrar que inocular todos os anos a soja traz benefícios médios de aumento de 8% no rendimento, que é muita coisa, né? Então, nós temos essa gama desses resultados, mas também não adiantaria eu fazer esses 300 experimentos e o agricultor não acreditar, entendeu? Então, o agricultor faz, acredita, sabe que vale a pena perder um tempo fazendo inoculação. Então, hoje a gente tem
também outra coisa de liderança no mundo, que é 80% das áreas com soja no Brasil, o agricultor pratica a inoculação anual. Olha a importância da pesquisa para a sustentabilidade da agricultura, né? Então, se não fosse esses dois pesquisadores buscarem isso, talvez hoje o Brasil nem produziria soja. Exatamente. E a gente não para, né? Então, isso aí da inoculação da soja todo ano também é trabalho único no mundo, da gente demonstrando e o agricultor acreditando na gente. E daí, em 2014, a gente lançou outra tecnologia que foi a da coinoculação, em que a gente coloca o Rhizodium, que fixa nitrogênio, junto com o Azospirillum brasilense, que é uma fábrica de síntese de fitohormônios. Então, com isso, a raiz cresce muito e, tendo mais raiz, absorve mais água, absorve mais nutrientes e também tem mais raiz para formar nódulo e fazer mais fixação de nitrogênio. Então, em áreas velhas, aquele 8% que eu falei que o agricultor ganha de inocular todo ano, ele aumenta para 16% em média, né, pela coinoculação. Também único no mundo. E eu não estou falando de 2 ou 3 experimentos, eu estou falando até que essa tecnologia da coinoculação, e um trabalho que a gente tem aqui de parceria com a antiga Emater do Paraná, que hoje é Instituto de Desenvolvimento Rural, nós já avaliamos por 4 safras com mais de 1.000 agricultores e temos que, por média, está dando, desses 4 anos, se você considerar, R$330 por hectare de lucro por usar a coinoculação. Como você falou, os custos estão aumentando muito da produção. Então, esse retorno que dá de um processo de usar um insumo biológico de baixo custo e alto retorno faz muito a diferença no lucro que o agricultor vai ter. Doutora Mariângela, se nós formos levar em consideração a economia que o agricultor tem em não ter que comprar nitrogênio para fazer esse aporte na soja, mais esses 8% da FBN e mais 8% da coinoculação, então isso dá uma margem para ele, uma garantia de maior produtividade com maior rentabilidade, que realmente torna o Brasil um país único nessa condição, né? E disso a gente tem que ter muito orgulho mesmo. Nós somos reconhecidos internacionalmente como líderes nessa tecnologia. É uma coisa muito boa, né? Porque além de tudo é muito sustentável. Você sabe Exatamente. Como que a nossa imagem está péssima no exterior com isso até fechando mercados para nós. Então, isso aí é altamente sustentável porque, de acordo com as nossas estimativas, não usando o fertilizante nitrogenado na soja, a gente deixa de emitir 160 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso é muito mais do que o comprometimento do governo brasileiro com toda a agricultura. E isso aí é muito sustentável e deveria ser mais levado ao exterior como símbolo de que a soja realmente brasileira é sustentável. Isso coloca o Brasil dentro da categoria de ABC, né, de agricultura de baixo carbono. Exatamente. E isso é um dos fatores mais buscados aí no mundo hoje. Inclusive no ABC, só para fazer isso no ABC, sim, uma das linhas era a fixação biológica do nitrogênio. Agora está sendo readequado, né, para a próxima década o ABC, e daí a gente também incluiu, vai incluir, não vai só deixar a fixação biológica do nitrogênio, vai deixar micro-organismos, também micro-organismos promotores do crescimento. Porque esse Azospirillum, que eu, por exemplo, falei, que é a fábrica de fitohormônios que faz crescer muito as raízes, ele aumenta, tendo mais raiz para absorver os nutrientes, ele aumenta muito a eficiência de utilização do fertilizante químico. Então, com isso, ele também, quer dizer, porque, por exemplo, nitrogênio fertilizante que você coloca lá, você perde mais do que 50%. Não, com esses micro-organismos você passa a aproveitar 25% a mais, entendeu? Então, com isso, você também está deixando de emitir gases de efeito estufa. Então, por isso, a gente vai incluí-los também na nova programação do Plano ABC.
Que bom. Que bom, isso é fantástico. E, Mariângela, você disse anteriormente que a soja é uma cultura exótica ao Brasil e as estirpes das bactérias, dos micro-organismos simbióticos também tiveram que vir de fora. Essas estirpes foram estudadas, selecionadas e melhoradas para ter a eficiência, a garantia de que a quantidade de bactérias, de micro-organismos no produto dure o tempo adequado até chegar no solo e assim por diante. E você nos disse também a questão da inoculação todos os anos. Tem alguns produtores que nos perguntam, eu posso fazer a inoculação um ano sim, um ano não? Dá muita variação? Ou tem produtor que prefere nem inocular? Fala, não, já tem bactéria suficiente aqui no solo que vai manter a minha capacidade produtiva. Você nos disse que existem trabalhos que mostram a necessidade de reinocular sempre, todos os anos. E em termos de dose, qual que seria a dose correta recomendada nessa inoculação anual? Então, nisso, a gente está falando agora de área, o que a gente chama de áreas velhas, né, que já receberam inoculantes. Primeiro, a gente deve realmente um super tributo lá ao professor Jardim Freire e à doutora Joana Doberainer, que realmente eram microbiologistas de primeira linha e fizeram um trabalho muito bom em selecionar as primeiras estirpes que passaram a ser usadas no inoculante. Por que isso? Porque eles selecionaram estirpes muito boas que fixavam o nitrogênio, mas não são muito, vamos dizer assim, agressivas. Então, a gente teve sorte, porque uma vez você coloca alguma coisa no solo, você não consegue mais tirar, tá? Então, vai ficar lá para sempre. É diferente de uma planta que você consegue eliminar micro-organismos no solo, uma vez introduzido, vai ficar lá para sempre, tá? Então, a gente tem, desde as bactérias lá que foram introduzidas anteriormente, a gente tem essas que foram usadas lá na década de 60. Então, o que acontece? Elas têm eficiência, elas fixam nitrogênio, mesmo nessas cultivares modernas que a gente tem hoje. Então, um agricultor que já tem tradição de cultivo da soja, que já inoculou, ele nunca vai perder a produção dele se ele não inocular de novo. Ele vai ter nódulo, ele vai ter fixação de nitrogênio, ele não precisa inocular todo ano. Só que o nosso diferencial que a gente teve é que a gente viu que, porque essas bactérias que estão aí no solo, elas na verdade estão dormindo, porque se elas estivessem vivas, elas tinham comido tudo, né? Todos os micro-organismos do solo ficam num estado dormente. Eles acordam quando você oferece um estímulo. E no caso desses risóbios, eles acordam quando você coloca a soja lá para germinar e ela tem os exudados lá que chama, né, atraem o risóbio e começa todo o processo. Só que isso demora um tempo. E nas nossas condições aqui ainda de estresse, temperatura elevada, seca e tal, então pode comprometer mais ainda. Então, o que acontece? Inocular todos os anos, que é o que a gente verificou e essa posição única no mundo, a gente vê que inoculando todos os anos, o agricultor ganha em média 8% no rendimento. Então, se ele não inocular, ele não vai ter esses 8% a mais. E o pior, o que a gente vê? Tem gente que daí coloca nitrogênio e daí vê que aumenta 8%, porque é claro, só que ele colocou fertilizante, aumentou. Se ele inoculasse, ia aumentar do mesmo jeito, da mesma forma, muito mais barato. Então, ele, se quiser, ele não inocula, ele não vai perder a produção dele, vai ter fixação de nitrogênio, mas ele vai estar deixando de ganhar. E deixar de ganhar 8% ou 16%, como é o caso da inoculação, nossa, eu acho que realmente não quer perder dinheiro, né? Não vale a pena. Então, vale a pena inocular todo ano. Exatamente. E se trazer aqui para a condição do Mato Grosso, que nós passamos praticamente 4 meses sem nenhuma gota de água, com um sol extremamente forte, mesmo essa bactéria estando num estado de dormência no solo, né, estando ali latente, a população deve diminuir bastante, o que reduz também a eficiência. E se for
comparar o preço do nitrogênio com o preço da dose da bactéria, não tem comparação, né? Não tem comparação. E daí a dose, a gente fala que hoje os inoculantes estão com uma qualidade incrível, sabe? Melhorou muito, muito nos últimos 20 anos. Então eles têm uma alta concentração, vários inoculantes têm protetores de bactéria e tal. Então a gente fala que realmente o necessário em área velha seria uma dose na semente e, se for colocar no suco, né, 2,5 doses no suco. Mas ainda mais, por exemplo, no Mato Grosso, em condições bastante estressantes que tem aí, o pessoal às vezes usa 2, 3 doses na semente e tem até um retorno maior. Agora, isso para o rhizóbio, tem uns que ligam aqui que eu falo, Rogério, eu falo, olha, nem tanto, o pessoal está usando 13, 15 doses. Eu falo, não, olha, nossa, isso não tem, sabe? Não, mas eu acredito, não, mas não é assim, não precisa. Eu achei 3. Lá no Mato Piba, primeiro ano, lá, umas coisas que eu vi 50 graus no solo, sabe, durante 10 dias, nossa, e daí frita, né, eu falo, risóbio frito, né, e daí até vi resposta em área de primeiro ano, tipo 6 doses e tal, mas em geral, não precisa passar de 2, 3 doses na semente, tá, e no suco não precisa passar de 5 doses também, isso pro brad e risóbio. Agora, o azospirilo, quando vai fazer com a inoculação, conforme eu falei, ele é essa fábrica de fito-hormônio, e fito-hormônio é uma coisa muito delicada. É assim, ele estimula o crescimento até X. Se você passar X mais 1, em vez de estimular, ele inibe. Então, a gente vê que as doses mais elevadas, em vez de aumentar o crescimento da raiz, pode inibir o crescimento da raiz. Então, no caso do azospirilo, a gente fala para nunca passar de 1 dose na semente e de 2 doses no suco. E esse ano a gente também viu, né, porque tem bacilos também, agora tem para outra coisa, né, para fósforo, bioma fósforo, e a gente também estava vendo que tinha esse mesmo comportamento. Então não é todo micro-organismo que quanto mais melhor. No risóbio não tem problema, mas em outros micro-organismos o ajuste da dose, por causa dos processos microbianos distintos que não são da fixação biológica do nitrogênio, precisa ser muito bem estudado para saber a dose adequada. É uma linha muito tênue entre o benefício e o prejuízo, no caso do azospirilo, né? Exatamente. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como @MundoAgroPodcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá, siga o Mundo Agro Podcast e assine o nosso canal no YouTube. Doutora Mariângela, por que na semente nós podemos utilizar uma dose menor em relação à aplicação direta no suco de semeadura? Porque na semente o produto já está lá direto, grudado na semente, pronto para começar a agir assim que essa semente começar a dar os primeiros sinais de que ela está emergindo, né? Que ela está... E já no suco, por que surgiu a inoculação no suco? Que também nós somos pioneiros e líderes no mundo disso e está crescendo muito. Hoje, praticamente quase 1/3 das áreas já estão na inoculação do suco. Surgiu da necessidade de que os agricultores estavam tratando, começou com fungicida, depois foi para fungicida e inseticida. Hoje aí mesmo no Mato Grosso, a gente já viu produtor que estava usando 14 produtos diferentes no tratamento das sementes. O pessoal aqui de sementes fala que nem a semente não está mais aguentando. E daí o que a gente viu, que esses produtos, principalmente fungicidas, inseticidas, nematicidas, eles não são compatíveis com o risóbio. E daí eles matavam o risóbio. Sabe? E tem uns que matam tipo em 4 horas, sabe? Começa a matar.
E só que daí no começo a gente até testava todos os produtos, lançava uma lista do que era mais tóxico, do que era menos, mas daí a gente não deu mais conta, porque o pessoal começou a colocar tanta coisa e fazer tanta mistura que não tinha mais jeito de dizer o que poderia, o que não podia. Então a gente optou, né, encontrou essa saída de fazer inoculação no suco, que era ele que põe o que quiser na semente e a gente deixa o biológico para colocar no suco. Só que daí no suco não tá ali juntinho com a semente. E no suco cai no solo, uma parte aderida nas partículas do solo e tal. Por isso que a gente tem que colocar mais no suco que na semente. Perfeito. E você nos disse anteriormente sobre produtos protetivos. O que são esses produtos que dão proteção para a bactéria para que ela possa durar mais tempo? Hoje existe no mercado, principalmente em função do tratamento de sementes industrial, alguns produtos que protegem as sementes chamadas ILL, aquelas bactérias de longa vida. O que esses produtos fazem e o que eles são? Olha, são moléculas, né? De literatura a gente tem uma série de moléculas, exopolissacarídeos, PVP, CMC, são moléculas que ajudam ao alginato, não tem nenhum produto comercial com isso, mas literatura é um dos que mais protegem, que é tipo, eles envolvem a bactéria e aumentam um pouco a sobrevivência delas em condições adversas. Então, esses protetores realmente evoluíram bastante, ajudam bastante, mas não fazem milagre não, tá? Por exemplo, esses longa-vida, pode ter lá o registro, mas a gente vê que de pré-inoculação, que é no máximo ali 7 dias, 10 dias, e na região sul, né, ainda. Quando você vai aí para o Mato Grosso e tal, a duração é ainda menor, tá? Porque ainda junta com as condições de temperatura, de tudo, acelera a morte das bactérias. Perfeito. Agora, então, a gente não vê assim, no começo, quando falava isso, também falava que a gente estava louco, mas agora, como já 1/3 dos agricultores estão já adotando a inoculação no suco, né, a gente vê que realmente parece que não tem outra saída, sabe? Só que daí, deixar no suco os biológicos, e também é assim, não é porque é biológico que é compatível. A gente vê vários micro-organismos que não são compatíveis com outros. Então, você tem que procurar a informação se pode juntar aqueles micro-organismos e, muito importante, né, não colocar químico, que daí começa a ligar aqui, né, o pessoal, posso juntar herbicida, posso juntar cálcio líquido? Fala, não, pelo amor de Deus, a gente está tentando fazer um ambiente melhor para as bactérias, não vamos juntar os químicos, não. Mas na co-inoculação, o azospirilo com o totalmente compatível, totalmente. Esses não há problema. São best friends, como a gente fala. Que bom. E realmente, nós percebemos que o aumento da demanda por esses equipamentos para aplicação do inoculante no suco aumentou a produção, então barateou. Isso deu a possibilidade do produtor já trabalhar dessa forma. E isso faz com que o produtor também não perca em termos de retratamento de sementes, que às vezes ele investe tanto, né, na compra de uma semente tratada de forma industrial, e quando ele tem que umedecer a semente de novo para colocar o inoculante, ele acaba perdendo o tratamento. Inclusive eles falam para esses que vendem essas sementes, né, que não pode fazer isso, né, que não pode fazer a inoculação, não pode umedecer. E olha, nesse caso da inoculação no suco, a gente teve também muita recepção por parte do pessoal dos equipamentos, sabe? Eles acreditaram, investiram. No começo a gente tinha problema de entupir o bico, sabe? Dá problema. Nossa, evoluiu muito. Hoje a gente era uma empresa que fazia. Hoje em dia a gente tem várias, tem opção, barateou, e os equipamentos estão muito, muito bons mesmo. E doutora Mariângela, o azospirilo ele funciona com gramínea, com pastagem ou com cana ou não? Então, esse azospirilo até, ele é
ele foi selecionado, essas estirpes foram selecionadas para milho e trigo, e foi lançado em 2009 para milho e para trigo. E a gente ficou até assim muito surpreso com a recepção que teve. Então, se você pensar, a gente fez 10 anos agora de lançamento de Azospirillum, foi até pelo nosso grupo aqui na Embrapa Soja que lançou. Por que lançou? Na verdade, a gente fez todo o trabalho de reinoculação e daí o agricultor ficou contente, sabe? Falou, nossa, isso funciona, porque quando eu cheguei até aqui na Embrapa Soja em 91, eu fui procurar que as cooperativas, a Cocamar, tudo, tinha essa ideia de que a área velha não precisava, estava zero de inoculação. Daí a gente fez o trabalho, mostrou que tinha aumento, os agricultores ficaram contentes e vieram e me pediram, mas não tem para outras culturas? Eu tenho milho, tenho trigo, né, que é o tradicional aqui, e daí a gente foi buscar, né, fizemos um grande trabalho de seleção e selecionamos 2 estirpes que foram lançadas para milho e para o trigo, e tem dado um sucesso incrível. Até a gente agora acabou de fazer uma revisão de trabalhos realmente publicados no Brasil, com a campo, e tudo. A gente fez uma meta-análise que tinha quase 60 trabalhos, né? Então foi uma coisa, e já estamos em mais de 10 milhões de doses de Azospirillum. Só que daí você vê como é o agricultor, né? Daí o agricultor, a gente fica muito feliz que eles dão um retorno. E daí veio o agricultor e ligou e falou assim, nossa, adorei aquele Azospirillum lá no meu trigo, deu tão certo que depois do trigo eu colhi mais soja ainda. Daí eu falei, pô, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E daí ligou o segundo, terceiro, quarto, falei, nossa, aí tem alguma coisa. O cara usa Azospirillum antes, aumenta a soja depois. Daí que a gente viu que o Azospirillum estava facilitando, estava também melhorando a soja. E colocando então os dois juntos na hora de semear a soja, nossa, daí deu mais certo ainda. Então, para você ver, né, é todo um trabalho de pesquisa da gente analisando. No caso da cana-de-açúcar, o que falta realmente um pouco é assim, um empenho de ir e pegar firme e ir para frente, que os resultados são fantásticos. Então, agora já tem o primeiro registro, Nitrospirillum amazonense na cana, mas daí é uma tecnologia que foi cedida para a BASF, né? Então, a BASF tem, ela juntou lá com, acho que é Mondale, o nome do produto, que ela também lá trata com os fungicidas, mas tem uma contribuição bastante importante. Esses Azospirillums nossos, a gente já testou na cana e também deu muito certo. E a cana, ela tem uma contribuição da fixação bastante grande. Isso lá a doutora Joana Doberarne também já falava. Se você vai ver no Nordeste, lá você visita propriedades centenárias lá que o cara nunca colocou nitrogênio e está lá produzindo cana, né? Então, ela tem uma contribuição. Estudos com M15 mostram contribuições bastante expressivas, às vezes de 40% a 50% do nitrogênio pelos próprios micro-organismos endofíticos que vão já quando você usa os toletes de cana. E na soja especificamente, então, o Azospirillum, ele age como um hormônio estimulando o desenvolvimento. Então a gente ganha em termos de volume de raiz, e se ganhar volume de raiz você consegue ter mais bactérias ligadas. É essa a função do Azospirillum? De tudo, né? Porque daí você aumenta o volume. A gente viu aqui, ele aumenta. Tem um pós-doc nosso, o Arthur Rodina, que é um grande especialista em raízes. Então ele analisou mais de 10 parâmetros de raiz, como raízes finas que absorvem mais agronutrientes, sabe? Densidade de tecido de raiz. Então o Azospirillum, ele aumenta vários parâmetros na raiz que vão permitir não só, né, que tenha mais raiz para o rhizóbio, maderífero, manóbilo, se fixar nitrogênio, como aumenta muito a absorção de água e de nutrientes em modo geral. Então, por isso, a planta, a nutrição dela, a gente tem aumento, por exemplo, nós vimos muito aumento de
potássio na planta, porque ela tem mais raiz e consegue absorver melhor o potássio que a gente colocou como fertilizante, entendeu? Tem um aumento de fósforo também, de todos os nutrientes. E muito importante, nos ensaios que a gente fez, que a gente estuda muito seca, né? Ela não é que ela vai dar tolerância seca, mas ela realmente dá muita tolerância à planta para aumentar períodos que não sejam drásticos de seca. Então tem uma diferença marcante, porque com mais raiz absorve mais água e consegue tolerar mais esses períodos, os veranicos em geral, né, que a gente tem. Não vai aguentar uma seca de um mês, né, mas assim, períodos de 7, 10 dias, a gente vê uma grande diferença entre os inoculados e não inoculados com seus períodos. Reduz a perda, né? A planta, ela consegue ter água suficiente para conseguir o seu desenvolvimento. E mesmo em condições onde haja bastante disponibilidade de água, aqui no Mato Grosso nós sabemos que grande parte dos solos e das propriedades tem o chamado pé de grade, né? Uma compactação subsuperficial. Até o Dr. Ademir Henning aí da Embrapa diz que é um dos problemas de antecipação de ciclo, sementes esverdeadas e perda de produtividade é isso. Exatamente. Se a planta tiver, mesmo tendo um menor volume de solo para explorar, mas se ela tiver uma capacidade de expandir mais a sua raiz, ela ganha em termos de área, e aí realmente a absorção de nutriente, a água, a própria absorção de oxigênio pela raiz, né, também é favorecida. Exato. Vamos aproveitar esse intervalo para lembrar vocês que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você pode ouvir tanto o Mundo Agro Podcast quanto outros podcasts ligados ao agronegócio. Acesse diretamente no seu agregador preferido de podcast ou através do site redeagrocast.com.br. Doutora Mariângela, a biotecnologia é uma ferramenta fantástica para a agricultura, né? No melhoramento, ela nos auxiliou em muitas coisas. E como a biotecnologia tem auxiliado na seleção de micro-organismos simbióticos? Então, no caso dos micro-organismos, é possível você também fazer engenharia genética, melhorar algumas propriedades e tudo isso. Só que a gente tem visto que os métodos tradicionais que a gente faz, de screen, de variantes com maior capacidade de fixação de nitrogênio, variantes naturais, ou, por exemplo, quando você pega no calpi, no feijão, a gente tem uma biodiversidade tão fantástica, curar dentro da própria biodiversidade da gente e tal, são ferramentas que a gente tem usado que dão maior estabilidade e a gente acha que dá menor problema por não envolver transgenia com micro-organismos. Então, a gente está indo nesse campo de tentar realmente ser tudo natural e tudo, e já temos as plantas transgênicas que estão aí, né, e são a nossa agricultura, mas que encontram resistência em alguns mercados, e a gente podendo evitar isso nos micro-organismos, a gente prefere evitar, porque a gente tem ferramentas que estão sendo muito eficientes sem precisar fazer transgenia. Agora, por outro lado, a biotecnologia tem sido fantástica para a gente, por exemplo, para o desenvolvimento de novas formulações, que nem eu falei, as moléculas protetoras, uma série de outras coisas que têm ajudado muito a gente a melhorar o desempenho das bactérias. Perfeito, perfeito. É uma ferramenta que pode auxiliar na velocidade de seleção, mesmo que não haja aí a mudança de genes de uma espécie para outra. Perfeito. Exato. É uma boa ferramenta. E uma última pergunta, essa é um pouco mais polêmica entre os produtores. A gente roda esse Mato Grosso aqui e nós vemos muitos produtores montando estruturas para desenvolvimento de micro-organismos, não só a questão da fixação biológica de nitrogênio, mas como micro-organismos que são utilizados para proteção de plantas, né? Como inseticidas e assim por diante. Há a possibilidade de produzir esses biológicos na fazenda de forma correta ou isso pode ser
ser um risco até para a seleção desses micro-organismos. Exatamente. Nós temos aqui uma posição, não é que a gente que não pode produzir, entendeu? A nossa posição é que até o presente momento a gente não viu nenhuma produção realmente bem sucedida. Em que sentido? Microbiologia não é um fertilizante que você vai lá e aplica. Você tem que ter muito conhecimento. Olha, eu tenho aqui alunos de doutorado que já estão desde a graduação e contaminam coisas, entendeu? Aqui no laboratório, que é todo ascético, que a gente realmente tem aqui 30 anos, entendeu? Tudo esterilizado e às vezes contamina. Eu, por exemplo, aqui a gente trabalha com Bradyrhizobia azospirillum. Quando a gente tem que fazer um trabalho com bacilos, nossa, eu vou lá na fitopatologia lá e peço, posso fazer os primeiros inóculos aqui, porque bacilos esporula. Olha, para você esporula, depois você pode passar a contaminar todos os Bradyrhizobiums e o azo. Então, microbiologia é uma coisa muito difícil, entendeu? Então, não é porque você comprou lá um aparelho caro de inox que você vai conseguir produzir aquilo. Aqui cada passo, por exemplo, nós fornecemos, nós somos banco oficial do Ministério da Agricultura, então a gente fornece os micro-organismos que são autorizados pelo Ministério para produção. Nossa, cada passo a gente faz análise molecular para ter certeza que a bactéria está lá. Por exemplo, essas bactérias do feijão, elas têm plasmídio, ela pode perder o plasmídio que tem os genes da fixação. Então a gente coloca tudo em casa de vegetação, cada vez que liofiliza para verificar isso. Então, é uma coisa assim bastante delicada. E, por exemplo, os micro-organismos têm tempo de crescimento diferente e esterilização é muito importante. Então, o que a gente viu? Não é que a gente tenha preconceito, mas a gente viu que essas indústrias não estão capacitadas. Nós estamos analisando, nós aqui temos analisado os Bradyrhizobia azospirillum e o colega Valicente lá do milho e sorgo é um especialista em analisar bacilos. O que a gente tem encontrado nesses produtos no farm é de tudo, menos aquilo que se espera, entendeu? Então não tem recursos humanos hoje capacitados para isso e não sei se acha assim tão fácil. Outra coisa, quando a gente vê isso nas indústrias de inoculantes, você pega, por exemplo, lá, que foi hoje na maior que eu conheço, na Rizobacter, lá na Argentina, que tem uns 20 fermentadores de 20 mil litros. Eles fecham todos os anos, aquilo lá, um mês e meio, vão dentro dos fermentadores, olhando, porque naturalmente existem metabólitos ácidos e daí que corroem internamente isso aí, né? Então eles descem naqueles fermentadores, vão verificando se tem qualquer buraquinho. Se tiver um buraquinho, entra lá um bacillus, vai ficar lá o esporo e vai contaminar tudo. Vai contaminar. Será que os agricultores vão fazer isso? Primeiro, a gente tem visto muitos agricultores disso, que começaram no primeiro e segundo ano, tudo bem, daí na partir do terceiro ano não conseguem mais produzir por causa disso. E o que eu penso assim, na parte dos fertilizantes, é um produto tão caro o fertilizante, o inoculante é um produto tão barato, dá um retorno tão grande. Será que é isso que está impactando o custo de produção do agricultor? E daí o que é pior? Nesses produtos que a gente analisou de 8 estados, que a gente não encontrou o Bradyrhizobia, então é muito difícil, porque ele cresce lentamente. A pessoa precisa ser muito boa ali para produzir, se ela está tendo, por exemplo, outros micro-organismos, que nem bacilos ou mesmo azospirillum, que cresce mais rápido. Então a gente não só não encontrou, como a gente encontrou patógenos, sabe? Patógenos de planta, patógenos de animais,
mais patógenos humanos. E nos humanos que a gente encontrou, pior, a gente viu alta resistência a antibióticos. Então é uma coisa de saúde pública. E a gente está preocupado até, porque tem até um projeto de lei agora que está sendo estudado e que realmente escaranca, sabe? Agora João, esqueci o nome, é o deputado lá, o que está propondo, o João, que é tipo escancarar. Então o que fala lá? Que realmente pode produzir tudo, não precisa fazer nenhum controle de qualidade e que daí também não precisa respeitar nenhuma propriedade intelectual, que pega os micro-organismos que foi. A gente está vendo gente pegar micro-organismo que é patógeno, que está lá em pragas quarentenárias e trazer. Nossa, olha o risco. Então, a gente lembra que eu falei lá no começo da entrevista que uma vez que você introduz um solo, você não consegue tirar? E isso é o que vai acontecer, entendeu? Introduzindo isso no solo, não vai tirar. Então, tem essa percepção, eu acho até que esse deputado é do Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso ou Goiás, e que apresentou agora o projeto de lei e que fala, é a liberdade, o agricultor é capacitado e tal. Não é. O agricultor, ele tem tanta coisa para se preocupar na propriedade, entendeu? Tanta coisa com o plantio, com a colheita, com tudo. Ele vai se preocupar lá com a produção, com o controle de qualidade inoculante? Não, entendeu? É um investimento muito grande para que ele precisaria ser feito para uma coisa que ele encontra em baixo custo no mercado. Então, nós não somos contra. A nossa posição que a gente tem batido o pé, mas que eu tenho muito medo da gente não conseguir nem isso, todo mundo que quiser produzir, produz, mas tem que passar por um controle de qualidade. Ele tem que ter um terceiro independente que vá analisar e confirmar que o inoculante dele tem o que ele fala que tem, entendeu? E que não tenha patógenos que possam acabar com a nossa agricultura. A gente tem também relato lá do colega que trabalha na Bahia e em Pernambuco lá, que viu no Vale do São Francisco que estava usando produtos para exportação com contaminação, sabe, de micro-organismos patogênicos. Então, o assunto é muito sério e, infelizmente, está tendo muita pressão de alguns para liberar total, não estamos nem aí. Daí, infelizmente, isso não existe no mundo, isso também está sendo invenção do Brasil. E daí, infelizmente, nós também vamos ter a liderança em ser ignorantes microbiologicamente no problema. Imagina se cai lá, e estão saindo as publicações, se cai lá na China, na Europa, né, que o Brasil está fazendo isso e que nos produtos exportados estão indo contaminantes. Nossa Senhora, vai ser complicado. O produtor, ele é muito bom na produção agrícola. Ele tem que focar a sua energia nisso. Então, ainda mais o biológico, né, que os fixadores de nitrogênio, assim por diante, o custo dele em relação ao custo total da produção é muito pequeno. Então, deixa cada um fazer a sua parte de forma correta. E falar em microbiologia é exatamente como você falou, Mariângela. O controle de qualidade tem que ser extremamente rígido, porque senão nós focamos em uma coisa e acertamos outra, e essa outra pode acabar piorando. Você pode acabar inoculando algo que vai prejudicar a sua lavoura. Então, exatamente. Deixa quem sabe fazer de forma correta. Agora, a lei deve permitir mesmo. Quer fazer na propriedade? Sim. Então, atenda toda a legislação e todo o processo de certificação, de autorização, para que tenha mesmo controle. E vai ser auditado todo ano para ver se aquilo está dentro do padrão ou não. Assim como ocorre na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, produção de peças para tratores e assim por diante, né? Exatamente, porque nesse projeto de lei que está aí, já foi até lá catalogado lá para discussão, é isso aí, tipo, que o agricultor pode produzir e não precisa ter absolutamente registro, controle, nada. O agricultor hoje, o brasileiro, já sabe, tem todo o conhecimento para produzir tudo sem precisar nenhum controle. Poxa, não é isso aí mesmo, né? Sabe produzir, tem certeza que está produzindo? Então deixa verificar, né?
se está mesmo produzindo. Até um modo de ajudar, sabe? Você fazer o controle e falar, nossa, olha, eu tenho que melhorar, não estou bem e tudo. Sim. Mas não, eles têm como uma ameaça você querer que exista o mínimo de controle. Exatamente. Doutora Mariângela, quanta informação importante, viu? Esses mais de 30 anos de pesquisa aí valeram muito a pena e eu tenho certeza que a agricultura moderna hoje brasileira deve muito e agradece muito a pesquisa que vocês desenvolveram. Isso é fantástico, é o primeiro bate-papo que a gente faz, espero que a gente possa fazer outros. Essa questão da coinoculação já é uma realidade, tem muita coisa ainda para se discutir. E antes de finalizar, agradecendo, se alguém que está nos ouvindo quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida ou expor algum caso, como que eles fazem para entrar em contato, doutora Mariângela? Olha, eu sempre peço para mandar e-mail, mariangela.hungria@embrapa.br, porque de WhatsApp, sabe, as pessoas também perguntam muito, mas eu me perco no WhatsApp, porque é muita mensagem hoje em dia, não dá. Você perde, ele não tem aquele esquema que hoje eu falo assim, e-mail é como uma agenda, né? Ele fica ali, você sabe o que você tem que responder. Então, no WhatsApp realmente é muita mensagem, eu me perco. Então, a mesma coisa, às vezes mesmo em LinkedIn, em Facebook e tudo, às vezes eu escrevo lá, não, manda por e-mail, porque daí eu controlo, tá? Então, o jeito mais fácil é por e-mail, daí até por e-mail, se a pessoa quiser conversar, daí eu marco o horário para ela ligar para a gente conversar sem problema nenhum. Mas o primeiro passo, pelo menos para mim, facilita muito ser por e-mail. Eu também prefiro o e-mail. Então eu vou deixar aqui na descrição do podcast o e-mail da doutora Mariângela. Quem quiser entrar em contato com ela, manda um e-mail que eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho. Doutora Mariângela, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, por vir até aqui falar com os ouvintes do Mundo Agro Podcast e trazer essas informações que são fantásticas e gostosas de conversar, né? É bom a gente ver a evolução de uma tecnologia que deu certo, que ajuda o produtor a produzir de forma mais sustentável, ajuda o Brasil e o mundo de forma geral, né? Muito obrigado, viu? Então, eu até esqueci de falar, né, da coinoculação que a gente lançou em 2013, na verdade quase 2014, e hoje a gente está surpreso, está muito feliz que já está em 25% de toda a área cultivada com soja no Brasil já está com coinoculação. E daí até eu que falo, porque pra gente, sabe, a gente trabalha tanto, faz tanta coisa, então essa oportunidade que a gente tem de falar sobre as nossas pesquisas é muito importante, porque não adianta nada a gente pesquisar se não faz a divulgação do que teve. E daí eu que peço para você já marcar o nosso próximo bate-papo, que é para falar do super lançamento que a gente está fazendo esse ano, que é para revolucionar a área de uso de bactérias promotoras de crescimento em pastagens, que isso aí ambientalmente a gente está muito a dever e as bactérias podem fazer muito. A gente está lançando tecnologia, está lançando os produtos esse ano e vai ser muito interessante conversar sobre isso. Já está convidada, vamos deixar marcado esse próximo bate-papo para trazer essa novidade, essa curiosidade aí. Que bom. Muito obrigado, Mariângela. Nada, eu que agradeço. Espero que vocês possam continuar com esse trabalho fantástico. Eu tenho um carinho especial com essa equipe aí da Embrapa Soja de Londrina. Agradeço de coração mesmo e tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante esse bate-papo. Muito obrigado, Mariângela. Tchau, eu que agradeço. Tchau, obrigado. Tchau. Meus parabéns! Se você chegou até aqui, é porque você ouviu todo esse episódio. E nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento
agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.